Itachi Uchiha foi um dos personagens mais populares de Naruto, sendo mencionado desde os episódios de clássico. No começo, vemos que além de ser filho do líder do clã Uchiha e também o irmão mais velho de Sasuke, o Itachi sempre foi um destaque entre os ninjas da mesma idade, seja pelo excelente desempenho da Academia Ninja ou pelas habilidades notáveis que tinha desde criança. Mas não pense que a vida dele foi fácil. Em certo momento da história, ele começou a discordar das ideias do clã, que pensavam em aplicar um golpe de estado em Konoha, e após a morte do único amigo que ele apoiava, foi-lhe dado a difícil missão de escolher entre todos os cidadãos de Konoha e entre todos os cidadãos do próprio clã. Pensando em evitar um conflito maior, Itachi matou todos os Uchihas, com exceção de Sasuke, o seu irmão. Logo depois de renegar a terra natal, o prodígio dos Uchihas se juntou à organização mais perigosa do anime, se tornando um antagonista do anime. Mas depois que morreu, descobrimos que na verdade o crime brutal que ele cometeu não foi de maneira como pensamos, que na verdade Itachi era uma pessoa íntegra e até mesmo pacifista. Por isso, hoje vamos contar a história completa desse personagem bem complexo, que apesar de ter muitos haters, conquistou milhares de fãs em Naruto. E antes de começarmos, queria falar pra vocês a história mais importante, a história sua e do like. O like me incentiva a trazer mais histórias de outros personagens aqui pro canal, então já deixa o like no vídeo. Aproveita e se inscreve no canal se você gosta de histórias de personagens. Bora lá! Itachi nasceu em um dos maiores e mais prestigiados clãs de Konoha. Além de ser filho de Mikoto e Fugaku Uchiha, que na época era o líder do clã Uchiha, desde pequeno ele sempre foi elogiado pelas incríveis habilidades que tinha como ninja, e não é à toa. Aos 7 anos se formou na Academia Ninja, sendo o melhor da sua turma. Um ano depois despertou o Sharingan. Aos 10 passou no Exame Chunin, e mais, quando completou 13 anos já era Capitão Danbu. São feitos que até eu perdi as contas, incríveis para qualquer ninja de qualquer época. Porém, todo esse empenho como ninja vinha de anos antes. Durante a Terceira Guerra Ninja, naquela época, muitas crianças foram obrigadas a lutar para defender Konoha, e Itachi estava entre essas crianças. Lá, ele presenciou inúmeras vidas sendo perdidas, e isso o traumatizou emocionalmente, ao ponto de se tornar uma pessoa pacifista. Com isso, passou a maior parte do tempo pesquisando a história da vila a partir dos escritos que seus antepassados deixaram para trás. Devido a isso, Itachi nunca foi limitado à visão ao próprio clã, se preocupando com o destino da aldeia como um todo. O trauma que sofreu também fez com que ele se preocupasse com o irmão mais novo dele. E durante o ataque do Nove Caudas, o Itachi foi deixado sozinho para cuidar do seu irmão bebê, e ele prometeu proteger o irmãozinho, não importa o que acontecesse. E podemos dizer que o prodígio dos Uchihas cumpriu com a promessa, pois sempre tirava um pouco de tempo que tinha para passar com o irmão, seja para treinar ou se divertirem juntos. Inclusive no anime mostram vários outros momentos dos dois, a maioria deles em arcos fillers. À medida que o tempo foi passando, Itachi foi melhorando cada vez mais como ninja, e assim subindo de níveis aos poucos, até ao ponto de chegar na Anbu. Nesse período, ele foi atribuído ao time Ho, sob o comando de Kakashi Hatake. Enquanto outros membros questionavam a sabedoria do Itachi, pois deixaram alguém tão jovem se juntar ao grupo, o Kakashi rapidamente reconheceu os talentos do jovem rapaz. Inclusive, eles chegaram a fazer missões juntos, no qual ambos se juntaram às equipes para observar uma possível aliança entre Konoha e a Terra das Madeiras, que infelizmente acabou não dando certo essa aliança. Por ser bastante talentoso, Itachi sempre foi muito elogiado pelos pais, principalmente por Fugaku, que passava grande parte do tempo cuidando do seu filho mais velho e negligenciando o mais novo, o Sasuke. Mas por ter uma grande afeição ao irmão, o prodígio dos Uchiha sempre fazia de tudo para que o pai reconhecesse o valor do Sasuke, mesmo sabendo que isso não daria certo. Por isso, ele sempre se fez muito presente na vida do caçula, comparecendo em momentos importantes como na formatura do Sasuke na Academia Ninja e muitos outros. Mas a relação do Fugaku e do Itachi foi mudando conforme o tempo. Antes, o filho que era tão querido passou a não comparecer nos compromissos que era designado, pois pensava muito diferente de todos os outros membros do clã, incluindo do pai. O Fugaku tinha os ideais mais voltados para os Uchihas, ainda mais porque ocupava o posto de líder, enquanto o Itachi pensava sempre em todos os cidadãos de Konoha com muito carinho e querendo protegê-los, e não demorou muito para que o caos se instaurasse no ambiente familiar. O único que pensava da mesma forma do Itachi e fazia parte dos Uchihas era Shisui, um outro membro
outro ninja do clã. E eles se conheceram quando ambos eram muito pequenos e saíram em várias missões. Os dois, além de treinarem bastante, sempre compartilhavam as mesmas filosofias e tinham o plano de mudar a forma que os Uchihas pensavam sobre o restante da vila. Mas como nem tudo são flores e tão fácil assim, Shisui teve um dos olhos arrancados pelo Danzo Shimura e logo depois resolveu tirar a própria vida. Antes de partir, confiou ao mesmo amigo, ao Itachi, a missão de conseguir melhorar o cenário que viviam. Bom, e qual era esse cenário? Naquele período, os Uchihas começaram a ficar cansados de toda a desconfiança que o restante da vila tinha sobre eles e decidiram derrubar Konoha. Por fazer parte da Anbu, a pedido do seu pai, Itachi começou a espiar a aldeia. Mas quando entendeu que o plano do clã poderia acabar em uma nova guerra, também espiava o próprio clã, assim se passando por um espião duplo, passando informações para o clã e para Konoha, diretamente para o alto escalão de Konoha. E foi nesse momento que Danzo se encontrou secretamente com Itachi Uchiha e o induziu a escolher entre a vida do clã Uchiha em troca da vida do Sasuke. Durante esse tempo, ele começou a agir estranhamente, não participando das reuniões do clã, divergindo das opiniões dos outros membros e tornando-se o principal suspeito pelo assassinato do Shisui. Devido a isso, o clã perdeu a esperança no Itachi, e Fugaku começou a mudar o foco para o filho mais novo, para o Sasuke, que mais tarde ficaria no lugar dele, o que acabou não acontecendo. Enquanto isso, Hiruzen se viu sem alternativas para terminar esse conflito. Por mais que tentasse arrumar soluções, os dois lados nunca chegaram a um acordo. Dessa forma, contra a vontade do terceiro Hokage, Danzo e o restante dos conselheiros ordenaram que o Itachi destruísse o próprio clã. Antes da fatídica noite chegar, o Itachi descobriu a existência de Tobi, sob o pretexto de ser Madara Uchiha, que estava tentando reacender as chamas da guerra em Konoha. Em troca de não atacar a vila, o Itachi se ofereceu para ajudá-lo a reivindicar a vingança contra os Uchihas, que viraram as costas para ele há décadas. Assim, em uma determinada noite, ambos mataram todos os membros do clã, sendo que a maior parte das mortes estava na conta do Itachi. Apesar dessa ação, Mikoto e Fugaku, antes de partirem, afirmaram que ainda estavam orgulhosos do filho mais velho e pediram para ele cuidar do Sasuke. Essa cena foi muito emocionante, principalmente pelos pais dele não se rebelando e não tentando lutar contra o Itachi, aceitando os ideais do filho, mesmo sendo contrários. Antes de renegar Konoha, o Itachi encontrou com o irmão mais novo. Nesse momento, ele comentou várias mentiras com o Sasuke, principalmente pelas mortes que aconteceram, além de não ter revelado o porquê de ter mantido o Sasuke vivo. Depois, ele revelou para o caçula o lugar das reuniões secretas dos Uchihas. O Itachi também disse para ele despertar o Mangekyo Sharingan, e para isso, o irmão tinha que matar a pessoa mais próxima a ele, e que, quando se encontrasse novamente, eles deveriam ter os mesmos olhos para se enfrentarem. Depois disso, o Itachi saiu da vila e se tornou o mais novo no Kenin. Afinal, ele tinha matado praticamente todos os membros do clã. Com isso, Obito, que havia lhe ajudado a eliminar os Uchihas sob o disfarce de Tobi, o levou para se juntar a Akatsuki. O grupo era formado por Nukenins, assim como ele, e ainda estavam crescendo no mundo ninja. No começo, Orochimaru tentou roubar o corpo do Itachi a fim de obter o Sharingan, mas o prodígio acabou prendendo ele no Genjutsu e cortando a mão do adversário na hora. Isso fez com que Zenin fosse expulso da organização. Além disso, ele foi designado a fazer dupla com Juzo, mas acabou perdendo o parceiro em uma das missões que fizeram. Depois foi colocado ao lado de Kizami, que no começo acabou tentando intimidar o companheiro de equipe, mas à medida que o tempo foi passando, eles começaram a se dar muito bem, considerados por muitos a melhor dupla da Akatsuki. Vale lembrar que também foi durante esse tempo que o Itachi acabou contraindo uma doença fatal, que não foi revelada para nós até hoje, e ele se mantinha vivo através de medicamentos até o dia que ele lutaria contra Sasuke Uchiha, o irmão dele. Agora vamos parar para a primeira aparição do Itachi no anime. Ainda na parte clássica, depois da invasão de Konoha e a morte do terceiro Hokage, ele e o Kizami se infiltraram em Konoha para encontrar Naruto Uzumaki, o Jinchuriki do Nove Caudas. Antes de procurá-lo, os dois rapidamente pararam para tomar um chá, a pedido do companheiro de equipe. Enquanto estavam lá, as roupas incomuns chamaram a atenção do Kakashi, que pediu para Asuma Sarutobi e Kurenai segui-los. A dupla quase conseguiu fugir da aldeia, mas o Asuma e a Kurenai conseguiram alcançá-los a tempo. Quando os dois revelaram as próprias identidades, rapidamente entraram em uma batalha contra o Asuma e a Kurenai, que apesar de serem ninjas Jonin, não foram pares para os dois membros da Akatsuki. Logo depois, Kakashi chegou no local e fez com que a luta não se agravasse. Porém, se resolveu em uma curta batalha com Itachi, que ativou o Mangekyo Sharingan e o colocou em um genjutsu chamado Tsukuyomi. Isso fez com que o Kakashi ficasse de cama por vários dias. O
Tsukuyomi cria uma ilusão em um mundo próprio, onde se passa um segundo no mundo real, mas vários dias nesse mundo, onde o Itachi pode fazer o que quiser com a pessoa que cair nesse genjutsu. Logo depois que o Kakashi ficou fraco e confirmou que sabia sobre a Akatsuki, o Itachi falou pro Kizami matar os outros dois, até que Maitugai chegou para ajudá-los, avisando que já tinha alertado a presença dos dois a Anbu. O Kizami ficou sedento para uma nova batalha, mas a pedido do companheiro de equipe acabou recusando, pois nas palavras do próprio Itachi, eles não queriam começar uma nova guerra. No começo, muitos estranharam o porquê dessa decisão, mas ao longo do anime foi revelado que o prodígio dos Uchihas estava poupando os olhos quase cegos dele, e também devido à doença dele. Mas esse não foi o único momento deles na parte clássica. A dupla descobriu que Naruto estava hospedado em um hotel junto com Jiraiya. Para não enfrentarem o Sannin, o Itachi colocou um genjutsu em uma mulher bonita para seduzir o Jiraiya, que, como sabemos, é um cara bem safadinho, né? Então ele meio que saiu do caminho. Em seguida, quando foram ao encontro do nosso querido protagonista, do Naruto, o Sasuke chegou pois achava que aquele era o momento para vingar o clã. O Itachi o derrotou com facilidade, enquanto o Kizami e o Naruto observavam a cena. Em seguida, o Sannin apareceu, alegando que sabia e que não caiu no genjutsu, pois sabia que as mulheres bonitas não se interessavam por ele, e desconfiou. Depois, perguntou à dupla se o objetivo real deles era sequestrar o Naruto, e ambos responderam que sim. Naquele momento, o Itachi entendeu que o Jiraiya era uma das pessoas que tinha alertado o Kakashi sobre a Akatsuki. Embora o Jiraiya quisesse enfrentá-los e evitar que outras pessoas se machucassem, ele honrou os sentimentos do Sasuke e permitiu-lhe lutar com o Itachi de novo. O Itachi usou o Mangekyo Sharingan no Sasuke, reafirmando a necessidade que o irmão tinha de ficar mais forte, assim soltando aquela famosa frase que todos conhecemos: "Você ainda está muito fraco, lhe falta ódio". Em seguida, o Jiraiya usou o Jutsu Invocação Prisão Boca de Sapo, que transformou o corredor do hotel inteiro em um estômago de sapo para interceptar a dupla. Apesar da afirmação do Jiraiya de que ninguém tinha escapado dessa técnica, os dois membros da Akatsuki conseguiram atravessar com o Amaterasu do Itachi. Talvez muitos de vocês não sabiam, mas apesar de ser verdade que a dupla foi atrás do Naruto, havia outra razão pro Itachi voltar para Konoha depois da morte do terceiro Hokage, que era para lembrar o Danzo e os outros dois anciãos de Konoha, que também ordenaram o massacre do clã Uchiha, de que o Itachi ainda estava vivo, e para que os três não prejudicassem o irmão mais novo dele. E depois de todos esses acontecimentos, o Itachi apareceu mais uma vez com o resto da Akatsuki para discutir o progresso dos planos e falar sobre o Sasuke ter ido atrás do Orochimaru. Chegando em Naruto Shippuden, o Itachi apareceu em vários momentos. O primeiro deles foi quando ele percebeu que havia algo de errado. Quando se reuniram com a Akatsuki após capturarem os 5 caudas, o Itachi descobriu que o Sasuke, depois de treinar praticamente 3 anos com o Orochimaru, acabou matando o Sannin. Isso surpreendeu praticamente todos os membros da organização, e assim começaram a ficar mais atentos em relação ao Sasuke. Depois disso, quando o Zetsu informou que o Sasuke tinha morrido na batalha contra o Deidara, o Kizami perguntou se o Itachi estava chateado com a morte do irmão, e ele prontamente respondeu que não, pois sabia que o caçula não havia morrido. Em seguida, ainda fez uma alusão de que tinha outro Uchiha vivo, que no caso era Obito. Mas vale lembrar que ainda tínhamos Madara, que estava esperando o plano estar completo para entrar em ação. Outro momento que o Itachi se fez presente foi quando estava procurando por Sasuke, pois sabia que o próprio fim estava próximo, e acabou em uma batalha contra o Naruto. E eles também acabaram conversando no meio do confronto, e o Itachi pergunta por que o nosso querido protagonista tinha tanto interesse no irmão mais novo dele. O Naruto, além de tê-lo chamado de traidor, também disse que considerava o Sasuke um irmão, e que faria qualquer coisa para levá-lo de volta para Konoha. Isso fez com que o Itachi abrisse um pequeno sorriso. Em seguida, o Itachi perguntou a Naruto se ele sentiria o mesmo caso o Sasuke atacasse Konoha. O Naruto respondeu apenas que se isso acontecesse, iria parar o amigo sem matá-lo e proteger a vila. Pelo conteúdo da resposta, o Itachi deu um pouco de poder para o adversário, para o Naruto, forçando-o a engolir os corvos, esperando que o Naruto nunca precisasse usá-lo. Depois da batalha, ele foi de encontro ao caçula, para enfim lutarem um contra o outro.
e chegou a hora do tão esperado confronto entre o Itachi e o Sasuke. Quando estavam frente a frente, começaram a trocar genjutsu um com o outro. Eu não sei vocês, mas teve uma hora que eu mesmo me perdi. Era genjutsu pra um lado, genjutsu pro outro, que eu ficava mais confuso que os próprios que caiu no genjutsu. Bom, além do Itachi revelar sobre a história dos Uchihas, o Madara e os verdadeiros motivos de querer tirar os olhos do irmão mais novo, que no caso ele fingia que estava tentando tirar os olhos do Sasuke. Quando o Sasuke conseguiu escapar do Tsukuyomi do irmão, a batalha de genjutsu terminou e deu início à luta de ninjutsu. O Itachi usou o Amaterasu, mas o Sasuke protegeu-se, derramando na pele. Uma técnica que ele era capaz de usar por causa do Orochimaru estar selado dentro dele. Usando isso como proteção, o Sasuke desceu e disparou o estilo fogo, técnica do grande dragão de fogo na direção do Itachi. Embora ele só conseguisse queimar uma das mangas do Itachi, quase sem chakra, ele disse pro irmão sobre o jutsu final que, como Amaterasu, é impossível de se evitar. Em seguida, o Sasuke usou o Kirin, queimando o manto do adversário. No entanto, o Itachi conseguiu sobreviver usando o Susanoo. Como o Kirin esgotou todo o chakra restante do Sasuke, o Orochimaru foi capaz de se libertar e violentamente apareceu através do Yamata no Jutsu. Porém, o Itachi facilmente foi capaz de cortar as 7 cabeças da serpente, deixando apenas uma cujo Sennin saiu da boca. E ele agradeceu pelo Sasuke por ter libertado, e assim controlando o corpo do garoto. Mas novamente, o Itachi atacou Orochimaru, esfaqueando com a espada de Totsuka para selá-lo, fazendo o Sasuke remover assim o selo amaldiçoado do corpo do irmão mais novo. Quando o Itachi começou a enfraquecer, o Susanoo também enfraqueceu, e o Sasuke viu uma oportunidade para atacar, mas foi em vão, pois o poder do Mangekyo Sharingan ainda era capaz de proteger o irmão mais velho. Nesse momento, o Sasuke se viu indefeso e não sabia o que fazer, afinal não tinha mais chakra para lutar em mais nada. O Itachi foi se aproximando, até chegar ao ponto de encurralar o caçula na parede. Muitos achavam que seria naquele momento que os olhos do Sasuke seriam arrancados, mas no final disso foi totalmente diferente. Para quem não se lembra, o Itachi fazia um gesto carinhoso no Sasuke, que era tocar na testa dele. E foi exatamente isso que ele fez nos últimos momentos de vida. Além disso, sorriu e disse as seguintes palavras: "Perdoe-me, Sasuke, mas não haverá uma próxima vez." Depois desse momento, o Itachi infelizmente acabou morrendo, pois usou indevidamente os próprios olhos e o chakra, junto com a doença que tinha. Isso fez com que ele não resistisse. Mas não pense que acabou por aí. No anime, o Itachi é invocado por Kabuto para batalhar com o time Kakashi. Brevemente, após ser invocado, o caixão em que o prodígio se encontrava volta e o Kabuto ficou se perguntando o que tinha acontecido, se o Edo Tensei estava incompleto. Algum tempo depois, na quarta grande guerra ninja, o Itachi foi revivido novamente junto com outros membros da Akatsuki e recebeu algumas ordens. Em seguida, moveu-se na mesma direção que o Kakuzu, com o Nagato nas costas dele. Sob o cair da noite, ele é visto ao lado do Nagato, ajudando-o a andar. Os dois têm uma conversa sobre a Akatsuki e que o invocador tinha reservado para eles. O antigo líder da organização observou como os dois estavam sendo usados, devido aos dojutsus poderosos que possuíam. O Uchiha então comentou que o invocador tem a provável intenção de usar habilidades de genjutsu dele, uma vez que o tempo é direito. Após discutirem sobre o plano do Tobi e algumas estratégias, os dois passeiam pelos bosques e acabam encontrando Naruto, Killer Bee de frente. De início, o Itachi tentava conversar com o Naruto, mas desde o primeiro momento foi forçado a atacá-lo. Sendo assim, os membros da Akatsuki tiveram que batalhar contra os Jinchurikis, e foi uma luta intensa, onde ambos os lados usaram diversos jutsus poderosos. Mas no final, o Itachi conclui que atacar a esfera fazia com que ele parasse. Então, os três fizeram o seguinte: o Itachi usou o Yakaza no Magatama, o Bi a Bijudama e o Naruto utilizou o Rasen Shuriken. Eles dispararam as técnicas contra a esfera e quebraram. Depois de a fumaça sumir, aparece o Nagato pego pela espada Totsuka do Itachi e pediu para que o antigo líder da Akatsuki falasse as últimas palavras, pois a partir dali seria selado para sempre. Bom, para conseguir ajudar o Naruto e o Bi, o Itachi conseguiu sair do controle do Kabuto e conseguiu fazer esse estrago selando o Nagato. Depois que o Nagato foi selado, o Itachi disse para o Naruto e para o Bi que ele lidaria com a invocação do Edo Tensei, acabaria com todos os Edo Tenseis, pois ele tinha um plano. Quando o Naruto disse que vai cuidar da guerra sozinho, o Itachi meio que o aconselhou sobre isso. Primeiro, ele fala que o Naruto se tornou muito forte, mas que ele estava esquecendo que as pessoas que antes o odiavam estavam começando a reconhecê-lo. Além disso, também comentou que se ele começasse a esquecer essas pessoas,
se tornaria alguém egoísta e mais pra frente ficaria igual a Tobi. O Itachi deu alguns conselhos para o Naruto. Por fim, o Itachi finaliza dizendo que o pai do Naruto, Minato Namikaze, só se tornou Hokage graças à mãe dele, Kushina Uzumaki, e aos amigos que fez ao longo da vida. Isso fez com que o Naruto se desculpasse pelo que havia dito. Em seguida, o Itachi queimou o corvo e disse que deixaria o Sasuke sob os cuidados do Naruto, e também pediu para que o Bi cuidasse do Naruto, e assim vai para o campo de batalha executar o plano que tinha dito. No caminho para a reencarnação do mundo impuro, para acabar com Edo Tensei, o Sasuke avista o irmão mais velho e fica muito surpreso com isso. Em seguida, vai atrás do Itachi e pergunta se não deveria estar morto. Após o prodígio do clã revelar apenas que foi ressuscitado pelo Edo Tensei, ele invoca vários corvos para distrair o Sasuke, mas nada foi feito. Então, os dois chegam ao esconderijo secreto do Kabuto, que pediu para o Sasuke lutar contra o irmão, o que foi imediatamente negado. Depois de uma série de perguntas e respostas, os irmãos Uchihas travam uma batalha contra o Kabuto. No começo, o Kabuto estava sob vantagem, mas o Itachi e o Sasuke começam a fazer ataques juntos, o que fizeram com que a luta ficasse mais favorável a eles. Inclusive, a união dos dois fez com que o Kabuto estranhasse essa aproximação de ambos, ainda mais depois que o Sasuke descobriu a verdade sobre o massacre do clã Uchiha. Inclusive, ele tentou fazer com que o caçula mudasse de ideia, mas não deu certo. Depois disso, rolaram vários golpes de ambos os lados, e foi revelado que o Kabuto estava preso no Izanami, e por isso a sequência de acontecimentos anteriores se repetiria. Ao falar sobre o Izanami e as origens desse poder como a contrapartida de Izanagi, o Itachi explicou para o Sasuke, indignado, que ele usou essa técnica porque ele queria que o Kabuto reconhecesse o verdadeiro eu antes de morrer, ao contrário de si mesmo. Depois disso, o prodígio do clã revelou que iria parar o Edo Tensei, que não tinha mais anexos ao mundo dos vivos, e que ele estava orgulhoso de ser capaz de proteger sua aldeia mais uma vez. Além disso, o Itachi também acrescentou que o fim da técnica era o mínimo que poderia fazer para aliviar o fardo que ele tinha colocado em Naruto, aumentando a córnea que cobriria os olhos do Kabuto. O prodígio lançou um genjutsu e ordenou que o adversário o ensinasse os selos para interromper o Edo Tensei. Após ser informado dos selos, mandou o rival realizá-los, e assim foi feito. Mas antes de tudo ser cancelado, tivemos um dos momentos mais emocionantes do anime, principalmente para aqueles que gostam dessa relação do Sasuke e do Itachi. Itachi se moveu para o Sasuke com a mão estendida para bater-lhe na testa, como ele sempre fez na sua juventude, e afirmou que ele ainda poderia fazer. Antes da consciência dele desaparecer completamente, o irmão mais velho usou o Sharingan e compartilhou com o caçula as memórias e a verdade que tinha acontecido, sobre o golpe de estado que os Uchihas planejavam e as consequências disso. Ao mostrar tudo, o Itachi disse para o Sasuke que não queria mais mentir e contemplou que as coisas seriam diferentes se ele tivesse dito a verdade ao irmão do que estava acontecendo no momento. Em seguida, o Itachi colocou a testa no irmão sobre a dele e disse as seguintes palavras: "Você não tem que me perdoar, não importa o que aconteça com você de agora em diante, eu sempre vou te amar." Depois, ele sorriu pro irmão mais novo, que ainda parecia absorver tudo aquilo que tinha visto, e a alma dele partiu pro além. E pra quem não se lembra, o plano do Itachi realmente ajudou todos aqueles que estavam na guerra, e chegaram a chamá-lo de herói no campo de batalha. E essa foi a história de Itachi Uchiha, um dos personagens que conquistou muitos fãs, e haters também. Aquele que antes era antagonista, mas depois passou a ser visto como um herói por muitos aqui da fandom. Qual a sua opinião sobre o Itachi? Você considera ele um herói ou um anti-herói, um vilão? Você acha que ele precisava ter massacrado o próprio clã ou não? Deveria ter ficado do lado da própria família? Você acha que ele teria alguma opção diferente além do que ele fez? Comenta aqui. E essa é a primeira história aqui do canal Planeta Nerd. Então se você quer mais histórias de outros personagens, comenta aqui embaixo. Aproveita e deixa o like para me incentivar a trazer mais histórias. Na tela está passando dois vídeos interessantes. Assiste eles que eu garanto que você vai curtir, não vai se arrepender. Obrigado por chegar até aqui e eu te vejo nesses dois vídeos que estão na tela. Falou!